Olá, muito boa tarde. O Rio Grande em Movimento desta sexta-feira, dia 1º de março, está começando. E no programa de hoje você vai ver: feriadão de carnaval. 150 mil veículos devem passar pela Freeway entre hoje e amanhã. Polícia Rodoviária Federal reforça a fiscalização. Na série especial sobre o carnaval, você vai ver os preparativos da Império da Zona Norte para o desfile deste ano. E quem fica em Porto Alegre neste feriadão, saiba sobre a programação de carnaval. E mais as entrevistas ao vivo e ainda a previsão do tempo. Fique conosco, o Rio Grande se conecta aqui. Nesta sexta-feira, as estradas devem ficar bem movimentadas. No ano passado, 8 pessoas morreram em rodovias federais durante esse feriadão. E para evitar acidentes, a polícia e também a CCR Via Sul montaram uma operação especial para os 150 mil veículos que devem passar pela Freeway entre hoje e amanhã. Veículos se dirigindo ao litoral na sexta-feira e mais 70 mil veículos se dirigindo ao litoral no sábado. A CCR Via Sul, concessionária que administra a Freeway, preparou uma operação especial para o feriadão. A gente preparou uma operação em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal. Nós teremos adicional de guinchos, adicional de serviços de inspeção, teremos também adicional de mão de obra na seção do pedágio. Nós mobilizamos mais colaboradores para facilitar o pagamento da tarifa de pedágio. A Polícia Rodoviária Federal busca diminuir os acidentes nas estradas. A Polícia Rodoviária Federal está inaugurando mais uma Operação Carnaval. Para nós é uma das operações mais importantes a nível nacional. E o foco da PRF é a redução da violência no trânsito, com foco no combate ao excesso de velocidade, embriaguez ao volante, fiscalização de ultrapassagem e outras infrações. Cuidado é a palavra de ordem para os motoristas que vão pegar a estrada. Nós solicitamos, pedimos cautela. Evitar ultrapassagens, respeitar o limite regulamentado da rodovia, especialmente no momento que tiver o acostamento liberado, utilizar o cinto de segurança e, sem sombra de dúvida, para a viagem ser bastante tranquila, não pode beber e dirigir. A Polícia Rodoviária Federal faz um alerta aos horários de maior movimento na BR-290. Sexta-feira, das 2 horas da tarde às 2 horas da manhã e sábado, das 7 da manhã às 2 da tarde. Já para o retorno do litoral, a polícia prevê congestionamento entre o meio-dia e as 2 da manhã de terça-feira e na quarta, das 7 da manhã ao meio-dia. O acostamento entre Gravataí e Osório será liberado caso haja necessidade. Um helicóptero da Polícia Federal será utilizado para o policiamento e para a fiscalização do possível uso da quarta faixa. Então a aeronave vai ter um papel fundamental também na coordenação do acostamento, do uso da quarta faixa. Ou seja, em caso de necessidade de ampliação das 3 faixas da BR-290, a aeronave vai, nesse trabalho de monitoramento da Freeway, ela vai avisar quando é o caso, se sim ou não, de ampliar o acostamento. Assim, os foliões poderão aproveitar o carnaval com alegria e segurança lá no alto. E agora a gente fala de previsão do tempo. Hoje o dia começou bem ensolarado em todo o estado para alegrar os carnavalescos que devem aproveitar esse feriadão. E à tarde será quente, com temperaturas de até 30 graus. Então nós vamos ver como deve ficar essa sexta-feira nas demais regiões. Encharqueadas, mínima foi de 16 graus e a máxima deve atingir os 30 graus em um dia de sol entre nuvens. Em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, mínima de 13 graus e máxima de 26. Em Pelotas, no sul do estado, a mínima ao amanhecer foi de 13 graus e a máxima deve atingir os 30 graus. Em Uruguaiana, na fronteira, mínima de 15 e a máxima deve ultrapassar os 30 graus, chegar aos 31. Em Campo Bom, mínima de 17, calorão de 32 graus. E agora a gente muda de assunto porque falta bem pouquinho para o carnaval, que já começa hoje à noite. E para garantir a folia, não pode faltar adereços e fantasias, até mesmo para os pets de estimação, olha só. São gargantilhas, plumas, smoking e até sainhas.
Além de adultos e crianças, animais de estimação também estão se fantasiando para o carnaval. Para os donos de animais que gostam da folia, caracterizar seus pets também faz parte dos preparativos para a festa. Como o momento agora é o carnaval, né? Ele chega em casa mais carnavalesco, então a gente gosta desse jeitinho assim, já preparado já para um bloco de carnaval. E quando eu e a minha filha nós tivemos a ideia de abrir o Banho e Tosa, nós queríamos que fosse uma coisa totalmente diferente do que já tem no mercado. As gurias pets, elas iam embora com aranha no cabelo. Eu fiz saias de bailarina laranja com preto. Eu mesma confeccionei em casa, né? Então a gente está sempre criando essa harmonia. Com essa semana do carnaval, nós resolvemos fantasiá-los, né? Então são opções de fantasias. E os pais, eles não pedem. Até isso que é engraçado, eles ficam muito surpresos. Mas também precisa de muita criatividade, pois cada fantasia é pensada de acordo com os traços de cada bichinho. Quando eu recebo as fantasias, né? Eu, na hora do banho, eu vejo aquela que mais combina com aquele pelo do pet. Então, se ele é preto, às vezes eu quero fazer um composê, um preto sobre preto, cinza. Eu olho a cor dos olhos, porque eu tenho muitos pets com os olhos azuis, então eu pego alguma coisa azul. E eles ficam lindos desse jeito, né? Os donos adoram eles, eu não sei se gostam muito. E a gente segue falando sobre carnaval, porque hoje já começa a noite de folia, muita gente já aproveitou a noite anterior também, mas hoje começa oficialmente. Para pular as 4 noites de carnaval é preciso ter energia. Para ter energia tem que ter uma boa alimentação. E é por isso que a gente recebe agora a nutricionista Viviane Braz. Muito boa tarde, Viviane. Boa tarde. Para quem quer curtir bem essas 4 noites de carnaval, pulando, muito agito, como é que deve ser a alimentação já começar a partir de agora, né? Tem que preparar bem o corpo para estar em condições de fazer essas 4 noites bem, né? Bom, a gente sempre comenta que as pessoas têm muita preocupação com o que vai comer antes, mas durante o ano todo as pessoas ficam demonizando o carboidrato. Então, no carnaval é hora de exorcizar isso. Então, vamos ao carboidrato. Carboidrato de boas fontes. Eu trouxe aqui algumas frutas para a gente poder ilustrar. Então, agora é época de melancia, é época de melão, de mamão. Então, essas frutas, a própria uva, são bastante energéticas, elas vão ajudar na digestão. Outras coisas que a gente pode também usar, que também é fonte de carboidrato, as pessoas às vezes também não querem usar porque pode engordar, mas vai queimar bastante no carnaval, não vai ter medo. É a água de coco. É uma coisa que é leve, você pode usar bastante, numa quantidade maior e ter uma boa hidratação, que além de tudo é importante a água, né? E antes de sair realmente para pular na rua, é preciso jantar? Essa janta é aquele arroz, feijão, a massa, aquela comida pesada ou não tem que ser umas frutas mais leves realmente? O ideal é que seja alguma coisa leve, tá? Então assim, pode até ser a massa, mas essa massinha sem muito condimento, uma massinha mais leve. Mas o interessante seria uma boa salada com um pouco de proteína, de repente usar ou até um sanduíche, as pessoas estão com esse hábito de não jantar também. Pode ser um sanduíche bem incrementado com uma proteína bacana, com frango, fazer aquela misturinha com um pouquinho de repente, ou ricota, um queijinho mais claro, um pouquinho de azeite de oliva. Tudo que for colorido, a gente tem que pensar que a gente está no carnaval e entrar nessa vibe, né? Tudo que for colorido tem mais nutriente, vai ter mais energia. Bom, e a gente sabe que depois de pular bastante, na madrugada, mais ou menos, começa a dar fome de novo. E as alternativas que tem na rua normalmente são lanches, são os cachorros quentes, são os espetinhos. E aí, dá para comer essas coisas ou não é o ideal, não é o indicado? Não é indicado. Então, assim, se tem a possibilidade de levar alguma coisa na bolsa, geralmente as meninas têm mais esse hábito, os rapazes não têm tanto esse hábito, pessoal, os homens são meio avessos a essas coisas. Mas uma barrinha de proteína, o pessoal que malha, levar, de repente, umas nuts, castanhas, nozes, amêndoas,
e ter um pouquinho tem os saquinhos prontos, pode colocar no bolso, não vai pesar e vai ser alguma coisa que vai continuar dando energia e vai dar o suporte para dar tempo de chegar em casa e poder daí fazer um lanche bacana, né? Bom, a gente sabe que no carnaval muita gente toma energético, mas energético é uma bebida que faz bem? Ela, junto com a bebida alcoólica, pode causar algum mal, um malefício? Realmente é bem preocupante, principalmente o pessoal que é mais jovem, está usando muito energético indiscriminadamente e ele é um risco sim à saúde, porque uma vez que ele vai acelerar um pouco, né, vai te deixar com mais, geralmente eles são ricos em alguns nutrientes que vão te acelerar um pouquinho os batimentos cardíacos, vão te deixar com mais pique. Isso associado à bebida alcoólica pode ser um veneno e pode ser um risco. Muitas pessoas passam mal, não pela quantidade de bebida, mas pela quantidade de energético associado à bebida. Fora isso, também essas pessoas não tomam água, então elas desidratam. Então o risco de parar numa unidade de atendimento, num pronto-socorro, por conta disso e perder as noites de carnaval é grande. Então é melhor evitar o energético, tomar outras coisas. É melhor não usar o energético. As pessoas estão trocando, às vezes, colocando com essas bebidas suco de fruta mesmo. Suco de fruta, ou misturando e tomando um pouco menos, tomando água. Não estou dizendo que não possa tomar, mas em pouca quantidade e não todas as noites. E carnaval a gente sabe que é uma festa de excessos, né? É um momento que todo mundo quer curtir, quer aproveitar, é o início do ano, digamos assim, então querem extravasar durante a noite e por isso muita gente bebe demais, né? Qual a dica para depois não passar mal, não ter problemas? Acompanhado, assim, a quantidade, geralmente escolher o que vai beber, não misturar a bebida, estar bem alimentado antes de sair, isso é bem importante também, para não ter risco de realmente ter um coma alcoólico, passar muito mal. E devagar, né? Aos poucos a noite é longa, vai ter um desgaste, tomar um pouquinho menos e acompanhado com água. Quando você pede a bebida, geralmente algumas bebidas a gente associa tomando a água. O vinho é uma delas, né? Geralmente os energéticos, esses que a gente usa com vodka ou com outras bebidas alcoólicas, não se pede, mas se deveria. Associar com água vai ajudar bastante a diminuir. E comer sempre alguma coisa leve antes. E tem algum padrão, assim? Bebe um copo de bebida alcoólica, bebe uma garrafinha de água, como é que é? Eu sempre peço para tomar, pegar aquela garrafinha de 500 ml que eles vendem em qualquer lugar e usar ela intercalado. A cada 3 copos de bebida alcoólica, 1 copo de água. Isso ajuda bastante. Importante se sentir mal, parar totalmente a bebida, né? Não deixar chegar nesse ponto de passar mal, né? Até porque fica deselegante com quem está na tua volta, não vai ser uma parceria boa e vai perder as outras noites de carnaval. E ao longo desses 4 dias, a alimentação ela deve ser a mesma? Como é que deve ser? Ou nos últimos dias ali tem que aumentar um pouco dos produtos com energia, dos alimentos com energia? Na verdade, vai depender, cada caso é um caso. Tem pessoas que elas realmente mantêm a vida normal no dia a dia, mesmo indo à noite no carnaval. Então, se essa pessoa tem um desgaste maior durante o dia, ela tem que acrescentar, assim, um pouquinho mais de alimento no seu dia. Por exemplo, as pessoas que malham, né? Vamos dar um exemplo. As pessoas que malham, elas vão para a noite de carnaval, no outro dia elas vão malhar. Tem que ter uma quantidade um pouco maior do que está acostumada, porque ela vai passar mal. E, na verdade, assim, ter uma rotina é bacana. Então, se a pessoa vai sair, tal horário, vai comer antes de sair, quando chega em casa, tomar, de repente, alguma coisa leve, um iogurte, um suco, né? E antes de dormir, porque chega de manhã, né? Não vai almoçar direto. E não pular refeições, tentar não pular. Eu sempre comento com meus pacientes e peço para que eles façam no final de semana, então dá para ser uma rotina mais ou menos assim. Tomar um café da manhã até às 11 da manhã. Então, se a pessoa chegou, não está muito afim, depois acorda e não vai direto para o almoço. Almoçar até as 2 da tarde, fazer um lanche bacana até às 6 e jantar até às 10 da noite. Se conseguir seguir uma rotina, pelo menos isso, vai ajudar bastante. E depois de todas essas 4 noites, qual seria a dica para o detox? Pois é. Depois é o problema, as pessoas ficam em pânico, né? Não tem necessidade de sair correndo para fazer um detox, mas é bem interessante baixar um pouquinho a quantidade de proteína de origem animal, investir nos vegetais, investir bastante em frutas e água nesse período, para realmente o organismo dar uma
resetada, né? A gente vai reinicializar ele, então diminuir os alimentos mais gordurosos também, porque isso vai fazer com que o teu corpo volte mais rápido à rotina dele. Dá também para tomar aqueles sucos detox, com aqueles sucos verdes. Ah, é fantástico. O suco verde é super indicado, porque além de ser essa coisa da gente imaginar que a gente se sente super bem, tá energia, ele também é rico em fibras. Ele também vai te dar, além da energia, vai te dar essa sensação de que tu estás bem, né? E vai te dar mais condição de seguir ali o dia. Eu gosto muito do suco verde, suco vermelho, que é feito com melancia e morango, também é legal. Maravilhoso. E a mulher, ela acaba tendo menos resistência à bebida alcoólica do que o homem? Bem menos, porque normalmente a mulher, ela tem uma quantidade de gordura também, a maioria das mulheres, né, uma quantidade de gordura menor, então ela tem uma estatura menor e uma estrutura menor. Os homens habitualmente já bebiam, as mulheres estão bebendo muito agora, né? Antes os homens é que bebiam mais, agora as mulheres estão bebendo bastante. Mas a gente ainda não chega no nível deles, a gente tem uma dificuldade. Então essa resistência é menor, sim, e a recuperação também é bem complicada. Então, se a gente lutou durante todo esse tempo para chegar com um corpo bacana no carnaval, não precisa detonar tudo, né? Não é hora de estragar, né? Não é a hora. Muito obrigada, nutricionista Viviane Braz, muito obrigada pela participação. Agora a gente vai a um rápido intervalo, então não saia daí que a gente já volta. Nós estamos de volta, então, com o Rio Grande em Movimento e agora a gente muda um pouquinho de assunto. A gente vai falar sobre direito de família e, para isso, a gente convida aqui a advogada Cristina Giordani. Muito boa tarde, doutora Cristina. Vamos começar explicando, então, o que caracteriza alienação parental. O que é isso? Pois é. As pessoas, às vezes, no desfazimento das suas relações, passam por momentos muito conflitantes, né? Os sentimentos ficam conturbados e, às vezes, infelizmente, uma grande parte dos pais, isso pais e mães, né, acabam tendo comportamentos danosos às crianças, né? Então, me desfaço do meu relacionamento e promovo, de certa forma, de uma forma errada, que aquele vínculo não existe mais, né? Então eu fico com o meu filho e aquilo tudo que eu vivi não existe mais. Então acaba passando para a criança ideias erradas, né? Criando histórias que não correspondem muito a uma realidade, denegrindo a imagem do pai ou da mãe que não está mais vivendo diariamente, né? Então precisa ter um cuidado muito grande, porque em meio a tanta dor, às vezes isso não é proposital, né? E existe uma nuance de intensidade que pode acontecer de uma forma muito grave ou mais sutil, né? Então isso é infelizmente é um acontecimento dessas relações que ficam complicadas, né? É uma situação bem difícil, né? Tanto para um quanto para o outro. E quais são as consequências dessa alienação parental? Pois é, isso pode ter muitos malefícios, né? Inclusive para o futuro. Tem estudos que apontam que até consumo de droga e álcool depois no futuro possa ter a ver depressão, ansiedade, né? A tristeza em si, né? Porque as relações, hoje em dia o judiciário toma muito cuidado sempre com isso, as pessoas, existe um incentivo para que a convivência sempre exista. Então tudo que vai ao contrário disso significa um prejuízo muito grande para o futuro, até para que essa criança um dia, quando ela vier estabelecer as relações dela, né? Então isso é um prejuízo realmente bastante grande. Pois é, falar se agora de prejuízos da criança, qual seria o principal prejuízo dessa criança? Porque eu acho que ela é a que vai ser mais afetada com tudo isso, né? Como eu te disse, em meio à dor, em meio a esses sentimentos tão conflitantes, né, no momento, nem todos os casamentos se desfazem, né, ou as uniões se desfazem com tranquilidade. Isso não é uma realidade, né? Então, imputar a criança ou oferecer a ela uma responsabilidade que de fato ela não tem, né, é muito grave e gera daí sim um comportamento às vezes alterado na escola, né? Isso pode ter uma série de prejuízos na vida dela e para a vida futura, né? Certo. E o que é síndrome de alienação parental?
essa síndrome, ela é o conjunto dessas coisas, é exatamente quando a criança começa a apresentar esse multifatores, né, desta pressão psicológica que ela acaba vivendo dentro da família, né. Quais seriam as condutas, então, que podem caracterizar essa alienação? Exatamente isso, denegrir a imagem do outro, né? Implantar ideias ou vivências que não sejam realidade, né? A gente consegue, inclusive, verificar no comportamento da criança quando ela começa a contar coisas que não correspondem muito, quando ela tem um excesso de ideias negativas, porque nem todo mundo, nem todos nós temos só virtudes, nem só defeitos. Então, quando eu começo a atribuir só defeitos a um deles, é porque alguma coisa não está bem, né? Quando eu começo a apresentar um prejuízo muito grande na escola, quando eu não consigo me envolver socialmente no grupo onde eu estou, né? Quando tem muita ansiedade, muita tristeza, né? Isso tudo causa realmente todo um arcabouço de prejuízos, né? Como é que ficaria a relação com os avós? Da mesma maneira, né? Porque todos esses vínculos, até é uma brincadeira, mas a gente tem que pensar bem quando escolhe o pai para o filho, porque normalmente esse pai já está previamente determinado e depois eu só enxergo ele como um problema, ou a mãe, né? Tanto faz, um dos dois, ou mesmo os avós. Então isso são os vínculos que a pessoa tem, isso não há como modificar. Uma nova relação não pode alterar o que já está estabelecido, né? E a alienação parental, ela pode ser considerada crime? Em si não, né? Mas é usado como suporte, por exemplo, na legislação criminal, difamação, injúria. Assim, acho que quanto mais grave, talvez o recado mais importante, quanto mais grave for a intensidade, maior a necessidade do aconselhamento profissional para que exatamente possa direcionar adequadamente. Porque também tem o outro lado, existem estudos que em situações de violência, as mães acabam promovendo esse afastamento da outra pessoa, que pode ser interpretado como alienação parental no intuito de proteção, mas para não ficar caracterizado de uma forma enganada, de uma forma errada, né? E precisa o suporte profissional para que possa fazer as adequações, buscar as proteções necessárias, né? Elas existem, mas precisa exatamente até porque o profissional, com o distanciamento necessário das emoções das pessoas envolvidas, provavelmente vai conseguir separar o que pode ser uma coisa aumentada, uma ideia errada sobre o assunto, ou o que realmente é alienação parental. Né? Pois é, e esse seria o papel do juiz? Qual seria o papel do juiz nisso tudo? Nem sempre a alienação parental acontece só dentro dos processos, né? Mas quando existe dentro do processo, então, uma vez isso informado através de petição, o juiz encaminha as famílias normalmente para que exista um acompanhamento social, né, desta família para a identificação real do problema. Então existe sim um aparato de proteção, existe um formato, mas que precisa de acompanhamento para isso, né? Tá certo, então muito obrigada, doutora Cristina Giordani, pela participação mais uma vez, explicando aí para todo mundo sobre alienação parental. E agora a gente vai a um rápido intervalo, no próximo bloco a gente fala sobre futebol, então fique conosco. Nós estamos de volta, então, com o Rio Grande em Movimento, agora para falar sobre futebol, sobre dupla Grenal. E as informações chegam com João Batista Filho. Boa tarde, JB. Tudo bem? Boa tarde. Grande abraço para todo mundo. Olha só, vamos começar falando do Internacional, porque tem o Grêmio treina à tarde apenas, a gente vai atualizar as últimas do Tricolor, mas o Inter tem uma grande novidade. O time da Libertadores já apareceu no gramado. E quem nos conta as últimas do Grêmio é o repórter Guilherme Paz. Tudo bem, pessoal? O Internacional realizou na manhã desta sexta-feira um jogo-treino contra o São José de Porto Alegre, o Zequinha da capital. O Internacional mandou a campo o que tinha de melhor. Pode ser o time que vai para a estreia da próxima quarta-feira que vem na Libertadores da América contra o Palestino. O Derrama mandou a campo Marcelo Lomba, Zeca, Rodrigo Moledo Cuesta e Iago na lateral esquerda. O tripé defensivo, mais conhecido com Edenilson, Rodrigo Dourado e Patrick.
William Potker, Nico Lopes e o centroavante Pedro Lucas. Mas o destaque da atividade no segundo tempo foi Nonato, o garoto que briga por uma vaga no time e pode entrar no lugar de Patrick. Aqui, do CT Parque Gigante, com as informações do Internacional, Guilherme Paz. Valeu, Gui, o Inter que trabalha forte para esta Libertadores da América. A gente já sabe, o time por enquanto não vai ter o Nonato, mas ele é uma peça importante desse elenco. O torcedor está gostando demais do que viu em campo do Nonato, talvez o principal jogador desses que subiram da base. A gente pode botar o Pedro Lucas também, mas da meia cancha o Nonato é uma das grandes figuras. E o Guilherme Paz também conversou com o Nonato e falou com a gente, contou um pouquinho, a gente fez um resumo dessa entrevista que você pode conferir nas nossas redes sociais. Entra, se já está no nosso Facebook, no RDC TV, ou no Twitter, ou no YouTube também, no Facebook, enfim, qualquer uma das nossas mídias. E a gente roda agora um trecho dessa entrevista exclusiva que o Guilherme Paz fez com o Nonato. Vamos para... RDC TV com Gustavo Nonato, muito obrigado por nos receber. Prazer é todo meu. Nonato, já caiu a ficha de tudo que está acontecendo nessas últimas semanas? Cara, vou confessar pra você, tá sendo tudo muito novo pra mim. Eu nunca tinha passado por alguma coisa parecida, mas o pessoal aí dá todo o respaldo pra gente, pra estar preocupado só com o que fazer dentro de campo, então eu fico bem tranquilo. O Rafa, o pessoal da assessoria sempre me ajudando com essa parte extra-campo. Mas é surreal, assim, eu não tenho palavras para descrever esse momento que eu tô vivendo. E todo esse momento não começou agora. Como é que foi tua história até chegar no Internacional? Tu que chegou ano passado aqui, né? Então, cara, eu joguei o Paulistão ano passado pelo São Caetano e o Inter acabou me trazendo, mas antes disso eu joguei até os 17 no Corinthians. Aí, nisso eu fui pro São Caetano, logo em seguida no Sub-17. Joguei 4 anos lá, subi profissional lá. Joguei alguns campeonatos, cheguei a ser campeão da Série A2. Aí, como eu disse, a gente subiu para a Série A1 e o Inter veio atrás conversar comigo. Eu fiz bons jogos naquele campeonato e desde lá estou aqui. Toda a felicidade. Em toda essa questão também, como é que foi o primeiro contato do Internacional? O que tu pensou no momento? O Inter quer me levar? Porque tu estava no profissional. Chegou diretamente que a proposta seria para jogar no time B, no Sub-23 do Internacional? Não, eu já sabia que eles tinham um projeto para mim de me subir, assim, conforme minha adaptação, conforme eu ia me adaptando na base, no Inter B. E eu acho que desde que eu cheguei aqui, até o pessoal de Alvorada me deu todo o apoio, eu consegui me adaptar muito bem. E eu subi pro profissional lá em Atibaia, cheguei a viajar com o time em Atibaia, e desde então venho treinando com o time profissional. E agora, tu disse na semana passada, na sua entrevista coletiva, que tu nem dormiu direito depois de uma grande atuação. Tá dormindo, tá pensando muito na Libertadores, que agora é quarta-feira que vem, segunda-feira vocês já viajam? Cara, vou te confessar que quando saiu a lista, assim, eu não caiu a ficha. Minha mãe me ligou, assim, emocionada, tava no trabalho querendo gritar. Meu pai também tava no trabalho, mas não podia me ligar porque tava ocupado, então... Assim, até agora não caiu a ficha direito, porque a dimensão da Libertadores é o ápice aqui do futebol sul-americano. E tá inscrito numa Libertadores é alguma coisa que eu não almejava tão cedo. Tu achava que nessa questão tu poderia ficar de fora? Depois daquela grande atuação, tu achou que poderia ficar de fora da lista? Cara, eu tava esperando tudo, assim, eu não sabia, realmente. Tava na ansiedade. Tava na ansiedade, tava na expectativa, tinha esperanças, mas até o último momento eu não tinha certeza de nada, ninguém tinha falado nada. Renato, muito obrigado. Que agradeço. Satisfação, sucesso pra ti. Pessoal, RDC TV, canais 24 e 524 da NET, Facebook, Twitter, YouTube, tudo ao vivo. Tchau, tchau. Valeu, um abraço. Joga demais o Nonato, eu gostaria de vê-lo inclusive como titular do Internacional. O Odair prefere o tripé, hoje com Dourado, Edenilson, Patrick no último treinamento, Potker um pouquinho mais à frente, Nico Lopes e aí o Pedro Lucas como titular do ataque do Inter. Numa dessas pode até aparecer o Rafael Sobis. Mudando de lado, o Grêmio também está muito perto de uma estreia da Copa Libertadores da América e o repórter Pedro Oliveira fez uma reportagem falando sobre um cara que está cheio de moral, inclusive com o técnico Tite da seleção brasileira. Vamos conferir? O treino de ontem do tricolor não começou com boas notícias. O volante Michel, sem conseguir botar o pé no chão, teve que sair de maca.
Com isso, seu status para a estreia da Libertadores fica em dúvida, mas nenhuma lesão iria estragar o grande dia do atacante Everton, que foi convocado para a seleção brasileira. Atacantes, Everton, Grêmio. O Everton te dá ele é um jogador agudo, a função, ele te dá gol, te dá assistência, mas também ele é um jogador de articulação, de jogo apoiado, ele tem essa capacidade. O Everton é um híbrido, ele trabalha, a própria escola Grêmio de jogar futebol é uma escola de jogo combinado, de jogo apoiado, de triangulações. Ser convocado para a seleção brasileira deixa Everton mais próximo de realizar o seu sonho, o de jogar na Europa. O atacante teve propostas para sair no final do ano passado, mas ele acabou preferindo ficar no tricolor. É agora, estando na vitrine e no time de Tite, que isto fica mais perto de acontecer. A gente tem também o desejo de jogar na Europa, como eu falei outras vezes, é o sonho de todo jogador, né? Mas também quando você começa a ser convocado, você sabe que esse sonho fica cada vez mais perto, né? Porque você acaba chamando a atenção de vários clubes do exterior e, como eu falei, fica cada vez mais perto e fica um pouco difícil de segurar. Já na seleção, o atacante perderá 2 jogos do Grêmio. O primeiro será no dia 20 de março contra o Pelotas fora de casa. O segundo será às quartas de final do Campeonato Gaúcho. Na seleção, o atacante participará dos amistosos contra Panamá e República Tcheca. Até pela a qualidade e quantidade de jogadores que tem ali na frente, né? A gente sabe que a seleção está bem servida de atacantes e o seu nome está sendo lembrado assim, quer dizer que é algo bom, eu pude deixar lá, né? Espero que possa ser mais uma de tantas que venha pela frente aí. Na seleção brasileira, esta é a última convocação antes da Copa América, que inicia no dia 14 de junho. Para o atacante, estar nestes amistosos é uma chance de ouro para ser convocado para esta Copa América. Acho que a gente tem que buscar o nosso espaço, né? Primeiramente, conseguir um espaço dentro do grupo, dentro do elenco ali que o professor acha que possa ser com os convocáveis, né? Digamos assim. E por que não, né? Talvez tendo um pouco mais de tempo ali de jogo, podendo dar o meu máximo, dar o meu melhor, porque, como eu falei, cheguei por méritos. Deste jeito, feliz e animado que Everton espera vestir a amarelinha e fazer o mesmo sucesso que faz no tricolor. Eu não sou daqueles camaradas que acreditam em teoria da conspiração. Para mim, aliás, isso é a Constituição brasileira. Se você não sabe, todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Então não entro nessa história de que o Tite convocou para prejudicar o Grêmio, porque a seleção tem esquema de empresários, a não ser que se prove alguma coisa. Para mim, tudo bobagem, falácia de rede social. E aí eu faço a análise do seguinte: o Tite convocou o Everton quando ele estava no melhor momento da carreira dele, lá atrás, prejudicando ou não o Grêmio, esqueça isso, mas era o melhor momento da carreira do Everton. E o mesmo acontece agora. O Everton voltou a jogar bem, fazendo esse golaço de cavadinha que a gente viu. Ele não tem o Neymar, precisa testar opções. O próprio Tite disse que está testando o Vinícius Júnior, o Richarlison, o próprio Everton, para ser o reserva do Neymar. Então não vejo por que não convocá-lo. E a seleção brasileira faz muito bem ao Everton e pro Grêmio. Porque, vamos combinar, o cara vai ser vendido mais cedo ou mais tarde, que é o desejo dele, não há nada errado nisso. Então, pelo menos valoriza o produto e faz que nem o Arthur. Já estava na seleção, foi vendido bem alto para o Barcelona por um valor que mudou o patamar do Grêmio. Tá certo, Marcele? Tá certo, muito obrigada e bom carnaval, JV. E agora a gente faz um rápido intervalo que a gente já volta. Fique conosco. Nós estamos de volta com o Rio Grande em Movimento. E olha só, para quem for ficar em Porto Alegre nesse feriadão de carnaval, vai também poder aproveitar os bloquinhos que estarão movimentando a capital no final de semana. Então confira só a programação. No sábado, quem comanda o carnaval de rua é o bloco Banda DK, na Cidade Baixa. A concentração começa às 3 horas na Rua da República. Na terça-feira, tem 2 opções de blocos para quem quiser curtir a folia na Cidade Baixa. Às 2 da tarde, o bloco Rua do Perdão estará em frente ao Teatro Túlio Piva, na Rua da República, tocando sambas clássicos e as mais tradicionais marchinhas de carnaval até às 9 horas da noite.
Também na Rua da República, com esquina General Lima e Silva, o bloco Deixa Falar estará desde as 3 horas da tarde, animando a festa na Cidade Baixa. A atração ainda conta com uma ala de cadeirantes e idosos em seus desfiles. E a Império da Zona Norte vai fazer desse carnaval um verdadeiro arraiá. Os componentes da escola estão com grandes expectativas para a folia, mesmo sem recursos públicos sendo investidos nos desfiles das escolas de samba de Porto Alegre. Vamos conferir. São João acende a fogueira do meu coração. A avenida promete ser um verdadeiro arraiá para o Império da Zona Norte, que aborda este tema no seu samba enredo. A escola de samba nasceu no bairro Sarandi, em Porto Alegre, e invadiu os corações de toda a Zona Norte da capital. O primeiro Rugir do Leão foi em 1975, ano de fundação da família Império, que promete fazer um carnaval em clima junino cheio de gente animada. Antes mesmo de começar o ensaio oficial, essa turma aqui já fica assim, ó, preparada e muito animada, porque eles têm que garantir muito samba e animação. E é o que a gente vai ver agora. Zona Norte! Eu sou Império nesse arraiá. Vamos lá! Forró e samba pode se achegar. Vem pular fogueira e soltar balão. É São João, é São João. Sou o quê? Eu sou Império nesse arraiá. Vem forró e samba pode se achegar. Vem pular fogueira e soltar balão. É São João, é São João. Nos ensaios, o clima já é de muita preparação. A escola conta com cerca de 800 componentes e a gestão atual está com todo o gás para mobilizar a comunidade. Este ano é de luta para as escolas, que mesmo sem recursos públicos vão sair na avenida do Complexo Cultural do Porto Seco, também localizado na zona norte da capital. Por isso, os ensaios na quadra, que fica ali na Avenida Sertório, não param até o dia oficial da folia em Porto Alegre. Devido às nossas dificuldades, não só nossa, de todas as co-irmãs, a expectativa é nós fazer carnaval. Né? A gente vai fazer carnaval, é como a gente sempre faz, porque chega na avenida lá, quem julga, não só o povo por entusiasmo, pelo samba, pelas coisas, mas os jurados é que vão dar as notas. E às vezes com qualquer errinho a gente não pode dizer que vai ganhar, mas a gente sempre está na expectativa de fazer um bom carnaval, como sempre. Né? Mestre Chiquinho, que por 27 anos é diretor de bateria, revela que este é um carnaval diferente para as escolas, mas que o show jamais deve parar. Olha, para nós, pelo fato de ser um carnaval de superação, eu acho que isso mexe muito mais com o brio do sambista. Então, olha, pode faltar luxo, glamour, mas eu tenho certeza que a energia vai ser muito maior. Os ensaios da escola estão sendo promovidos para toda a comunidade. Agora a gente fica no aguardo para ver a avenida se tornar um verdadeiro arraiá. Eu sou Império nesse arraiá. Vamos lá! Forró e samba pode se achegar. Vem pular fogueira e soltar balão. É São João, é São João. Sou o quê? Eu sou Império nesse arraiá. Vem forró e samba pode se achegar. Vem pular fogueira e soltar balão. É São João, é São João. Tem festa na Madrid. Todos nós já estamos na expectativa desse Carnaval de Porto Alegre, que vai ser muito bonito nos dias 15 e 16 de março. Mas agora a gente muda um pouquinho de assunto e vai falar sobre aromaterapia. Você sabe o que é isso? Não. Olha, então a gente vai explicar. Claro que a gente trouxe aqui a aromaterapeuta Aline Maliuk para explicar um pouquinho mais sobre isso, né? Aline, explica para nós primeiro o que é aromaterapia, que muita gente não conhece ainda, né? Estar aqui. A aromaterapia clínica, ela utiliza óleos essenciais, puros e naturais, com o objetivo de contrabalancear a nossa saúde mental, emocional e física por meio do olfato. Em linhas bem gerais, dessa forma, né? Tá certo. E a gente estava falando de carnaval antes, então eu já vou falar um pouquinho de carnaval aqui contigo também, né? São 4 noites de carnaval.
no fim, com certeza alguém vai ter uma ressaca. A aromaterapia ajuda também na ressaca? Sim, existem procedimentos e óleos essenciais, né, que podem tirar, por exemplo, a questão da indisposição, né? Um procedimento, por exemplo, é o aromatizador elétrico, aquele branquinho ali, com 3 gotinhas de óleo essencial de cipreste e 3 gotinhas de óleo essencial de limão, né? Então, com um pouquinho de água, ficar naquele ambiente absorvendo o aroma por 10, 15 minutos, né? O objetivo é trabalhar a parte mental, uma vez que, né, a gente fica um pouquinho anestesiado, e tirar aquela sensação de enjoo também, por causa dos óleos que são desintoxicantes. Mas essa aromaterapia, ela tem que ser personalizada, né? Como é que a pessoa chega até a aromaterapia? Tem que procurar um profissional específico? Explica um pouquinho, assim, para quem não conhece, não sabe ainda. Muito embora a internet ela facilite a busca de informações e vem crescendo muito essa questão do conhecimento da aromaterapia, os quadros gerais, por exemplo, que chegam na clínica, é ansiedade, depressão, compulsão alimentar, e várias outras questões, né? Rinite, foco e concentração. Só que esses são quadros gerais. Cada pessoa é diferente, por fora e por dentro nas suas causas, né? A aromaterapia, por meio de um procedimento personalizado, como você disse antes, ela busca essa causa que leva a essa disfunção para aquela pessoa. Aí, então, é indicado o óleo essencial que tem a ver de acordo também com a saúde dessa pessoa, né? A idade, e qualquer outra questão que possa ser considerada para se personalizar o uso da aromaterapia. Porque é uma ciência, né? E dessa forma não tem que acreditar para funcionar. Então, quando a gente consegue entender um pouquinho, ou conhecer um pouquinho a história da pessoa, ou o que levou ela a buscar a aromaterapia, que é um tratamento natural, né? A gente consegue não brincar, por assim dizer, de acerto. Usa esse óleo essencial para ver se funciona ou não. A gente vai direto na causa e consegue, então, traduzir, por meio dos aromas, qualidade de vida e bem-estar para essa pessoa. E aí a gente consegue evitar também as medicações, né? Com a aromaterapia já consegue amenizar essa dor. Sim, até aí eu trouxe outro perfume Rolon, esse daqui que a gente tem aqui, que ele foi desenvolvido com essa finalidade, né? Então, aqui contém 4 óleos essenciais específicos para essa questão da dor de cabeça e até mesmo da enxaqueca, né? Então, também aplicar no pulso e fazer uma inalação profunda, aquela que a gente também dá o nome de diafragmática, né? Que passa dessa primeira parte da respiração, que é aquela cortinha que todo ansioso tem, né? Então, fazer uma respiração mais profunda, trabalhando e alertando também todo o nosso sistema respiratório e oxigenando cérebro e corpo, né? É muito importante. E pessoas de qualquer idade podem aderir à aromaterapia? Crianças também, idosos, como é que é? Sim, crianças recém-nascidos, né? Porque quando se diz que a aromaterapia ela faz parte, tem 2 adjetivos para ela, né? É holístico, porque olha a pessoa como um todo, e integrativo. A aromaterapia faz parte das terapias integrativas, né? Ela integra-se à medicina convencional, mas também nos integra com a nossa própria essência natural, né? Então, óleos essenciais são produzidos por algumas plantas. Quando a gente utiliza, ou pelo menos entende, como e por que aquela planta produz aquele óleo essencial, a gente sabe como utilizar na nossa saúde, né? Claro que para crianças, idosos, recém-nascidos, mulheres grávidas, são grupos que a gente dedica uma maior atenção porque tem situações de vulnerabilidade também. Então, dosagens, a questão da saúde mesmo física da pessoa ou do bebê, né, para que a gente possa vir estar fazendo a melhor recomendação possível. E tem muita gente que não consegue dormir à noite, né? A chamada insônia. A aromaterapia pode ajudar nisso? Em quanto tempo, assim, que a pessoa começa a sentir a melhora? Como é que é? Sim, para a insônia também são casos bem, assim, pontuais e eficazes, né, que a gente tem o uso da aromaterapia. Como é um caso que chega de forma bem regular na clínica, a gente também já desenvolveu um perfume para tecidos, que é aquele frasco maior, onde pela inalação, mesmo quando dormindo a gente não deixa de respirar, né? Claro. A gente consegue trabalhar essas questões emocionais. Por quê? Embora a gente seja diferente por fora e o quadro, por assim dizer, insônia, né? Ele é geral, esse perfume para tecidos ele contém 5 óleos essenciais que trabalham os diferentes motivos que pode levar uma pessoa a sofrer de insônia.
Então, muitas vezes pode ser questões relacionadas à antecipação de problemas. Uma pessoa que, e aí vai gerar insônia, né? Uma pessoa, às vezes, que tem alguma síndrome ou algum trauma de infância, na adolescência, que aconteceu em determinadas vezes, a gente chega a esse diagnóstico. Então, a gente já trabalha essa questão de baixar a frequência e dar uma melhor qualidade de sono para a pessoa. E com relação ao tempo que você tinha perguntado, o nosso corpo, bioquimicamente falando, ele age em ciclos de 7 em 7 dias, né? É assim, por exemplo, quando a gente fica resfriado ou gripado, né? Não foi de ontem para hoje. Sim. Né? Com antibióticos, e não é diferente com o uso da aromaterapia. Então, no período de 21 a 30 dias, a gente já consegue ter uma resposta razoável para esses casos de insônia. Claro que, às vezes, são casos crônicos, né? 15, 18 anos tomando medicação, um pouquinho mais, né? 45 dias, 2 meses, com esse uso perfumado, por assim dizer, mas não por isso menos eficiente. Tá certo, então muito obrigada por ter vindo ao programa hoje, pelos esclarecimentos sobre a aromaterapia. Muito obrigada, Aline, então. Não por isso. Agora a gente encerra o Rio Grande em Movimento e volta só na segunda-feira. Uma boa sexta-feira para todo mundo. Quem for pegar a estrada, muito cuidado e muita atenção. Tchau, tchau!